Salve nerds, tudo bem com vocês? Vídeo rápido para fazer uma recomendação de leituras para vocês. E é mais uma reflexão, tá? Porque eu tenho postado, eu bato um papo bastante com o Marcos, um abraço meu amigo, sobre o mundo pop, eu vejo na internet muita coisa. E assim, o mundo geek, Hollywood, essa indústria norte-americana, ela tá flopada. Flopada assim, ela não está mais conseguindo atrair tanta gente para poder consumir os seus personagens originais. Tanto que a DC agora está tendo que apelar para o universo absoluto. Pode até ser que seja bom, tá? Mas você precisa fazer algo alternativo para poder chamar a atenção do público, porque os seus personagens tradicionais não estão mais funcionando. A gente sabe o motivo, tá? A verdade é essa. Mas a ideia do vídeo é para você expandir a sua mente, você sair dessa bolhazinha Marvel e DC, dos personagens tradicionais dela. Claro que nelas ainda possuem personagens interessantes, tá? Que não são Batman, Superman, Homem-Aranha, Hulk, não. Personagens desconhecidos, que você deve dar uma chance. Mas assim, eu vou fazer algumas recomendações para vocês, para a gente poder estar saindo desta bolha, porque há muita coisa pra gente conhecer, sabe? Então, saia desta bolha Marvel DC, expanda um pouco os seus horizontes, beleza? Primeira indicação, para ficar na editora, Senhor Milagre. Isso aqui é escrito pelo Tom King. Olha que eu não sou muito fã do Tom King. O Batman dele eu dropei. Inclusive eu vou até dar uma chance, tá? Vou dar uma nova chance. Vou ler online. Mas eu li o arco Eu Sou Gotham. Comecei a ler o seguinte, mas acabei dropando. A abordagem dele não me convenceu muito não. Pra você ter noção, eu sempre vou acompanhar personagens até o fim da minha vida, não tem jeito. A não ser que eles parem de ser publicados. Eu sempre vou acompanhar. Agora, você comprar e fazer leituras mensais é outra história, tá? Eu percebi que minha câmera deu um lagzinho, mas a gente vai continuar assim mesmo, tá? Eu perdi um vídeo aqui agora de 40 minutos. Mas eu sempre vou continuar lendo, não tem jeito. O que eu vou fazer, eu sempre vou continuar acompanhando, é diferente, tá? Se for bom, a gente compra e lê. Se for ruim, a gente vida que segue, tá? Por exemplo, eu não leio o Batman, a mensal do Batman regularmente há muito tempo. Eu li lá atrás com o Scott Snyder, mas também não achei grande coisa. Tanto que eu tenho uma coleção dele fechadinha, chamada Batman Eterno. Nunca consegui terminar de ler, não sei porquê. Eu sempre dropo na metade. Leio 24, 25, 26 edições e paro. Tá? Aí veio o Tom King, dropei, não gostei. Aí veio Chip Zdarsky, não preciso nem dizer que a porcaria que foi. Foi uma das piores coisas que eu já li na minha vida. E minha decepção foi ainda maior, porque ele veio do Demolidor. O Demolidor dele eu acho muito bom. Ele conseguiu fazer a transição do Demolidor para a Demolidora de um jeito bem convincente. E que faz sentido, porque a Demolidora passou a ser a Elektra. Então é uma personagem que você consegue aceitar, porque ela é basicamente uma versão Matt Murdock, mulher. Só que ela não tem pudor em matar. O Matt não faz isso. Mas enfim, é um arco muito bom. Assim, é uma fase, na verdade, muito boa. Apesar do final ter caído, é uma fase muito boa, tá? Então, fica a recomendação de leitura para vocês. Se vocês acharem os encadernados capa cartão que saíram recentemente, beleza. Mas se algum dia sair encadernado capa dura, tudo mais que eu não duvido, ou como saga, qualquer coisa assim, fiquem de olho, porque é uma fase muito boa, tá? Um personagem para vocês conhecerem, Spawn. Spawn é outro personagem que tem coisa a dar com pau, assim, velho, no mercado. Que essa aqui é a mensal, Spawn, mas a gente tem Spawn Origins, tem Rei Spawn, tem, acho que é os Condenados, os Forasteiros, uma coisa assim. Essa eu não faço, porque também haja dinheiro, né? Mas tem muita coisa do Spawn para você conhecer. E eu não sei quando que a gente vai ver de novo no Brasil esse mar de coisa do personagem, tá? Então fica a dica. Invencível. Acho difícil que você não conheça o Invencível. Se você não está numa caverna, se você está aqui vendo este vídeo, é porque você conhece coisa da cultura pop. Então, o Invencível você já viu na Netflix. Mas
Se você gostou e quer mais do universo, leia, tá? Eu li 4 encadernados, que é o que eu tenho. Mas mesmo se eu tivesse mais, eu não ia prosseguir a leitura, porque a minha ideia é terminar a coleção para depois fazer a leitura. Algo similar que eu fiz com Full Metal. Só que Full Metal é mais fácil de fazer a aquisição. É R$ 15, R$ 16, na promoção você acha. Então você consegue comprar 4, 5, 6 de uma vez, tá? Mas Invencível é uma baita de uma leitura. Star Wars, isso aqui talvez seja a produção com maior quantidade de conteúdos para você conhecer. Dica: fique com a trilogia clássica dos filmes. Se você quiser acrescentar aí um Rogue One, beleza, é um filme legal, tá? Eu tenho um carinho grande pela trilogia prequel, mas não é grande coisa, tá? Eu tenho um carinho porque eu assisti antes da trilogia clássica e eu acho o terceiro filme espetacular. Mas, de uma forma geral, é bem fraquinho. O filme 1 é uma porcaria, o 2 não preciso nem falar. Mas assim, fique com a trilogia clássica, fique com os games, principalmente o Jedi Survival e o Jedi Fallen Order, certo? E vá atrás de determinados livros, que você não vai se arrepender. É um enriquecimento muito bom que Star Wars vai trazer para você, tá? Star Trek, para quem me conhece sabe que o meu gênero favorito é o terror. E eu gosto muito do militar, faroeste, guerras mundiais, samurai. Mas Star Trek é a minha produção nerd favorita de todos os tempos. Isso aqui é fantástico. Se você quer entrar nesse universo, assista a trilogia recente da Paramount, que é com Chris Pine e Zachary Quinto. É uma trilogia fechada, bonitinha. Ela tinha margem para mais filmes, mas infelizmente se encerrou. Vai parar na terceira mesmo, tá? Mas assim, eu sei que é difícil você assistir a série clássica, os filmes clássicos, porque é muito mais pautado no diálogo do que na aventura. Mas Star Trek é espetacular. O livro Portal do Tempo é muito bom. Tem uma série da Amazon não, da Paramount, que é muito boa também, é Strange New Worlds. Eu assisti as 2 primeiras temporadas, gostei pra cacete. Tenho que assistir as demais, mas é tanta coisa ao mesmo tempo que você acaba não conseguindo concentrar. Mas fica a dica de Star Trek. Eu tenho certeza que se você assistir os 3 filmes e gostar, ir pra série da Paramount. Tem outras séries também, tá? Na Amazon tem a Picard, tem outras também. Mas assim, se você assistiu essas 2 coisas e você gostou, você vai querer conhecer mais do universo, não vai ser mais, tá? É meu universo geek favorito, velho. Não tenho dúvida assim que é melhor que Star Wars. Pronto, falei. O Senhor dos Anéis, aqui, lógico que não é o livro do Senhor dos Anéis, é Os Filhos de Húrin, tá? Mas assim, o Senhor dos Anéis, eu tinha um pensamento que ele foi quebrado. Eu achava que o Senhor dos Anéis era basicamente Sauron, Bilbo e por aí vai. Mas não, velho. Tem coisa pra cacete, é um universo riquíssimo, é livre pra caramba. Então, assim, Senhor dos Anéis é um universo espetacular pra você estar conhecendo. Se tem quadrinhos, confesso que eu desconheço, tá? Mas, assim, o universo do livro é espetacular, tá? Fica a dica. Uma roubadinha aqui, que é The Walking Dead. Tem livro e tem quadrinho. Eu sugiro que você comece pelo quadrinho, tá? Porque o quadrinho é a obra original, é muito foda, é melhor do que qualquer coisa que tenha saído, é melhor que o livro, melhor que a série. Mas assim, o livro também é bom, tá? O livro não é ruim não, muito bom. Mas o quadrinho ele é foda, foda. Se você gosta do tema zumbi, se você gosta de histórias de apocalipse, foda. Vá em The Walking Dead. Tex. Talvez isso aqui seja o suprassumo de 2025 pra mim. Eu não conhecia o personagem, lógico assim, eu não conhecia de ler. Eu sabia desse personagem, eu sei que ele é um personagem clássico e talvez ele seja o maior personagem dos quadrinhos se a gente tirar Batman, Superman e Mulher Maravilha. Perdão, Homem-Aranha. Pra mim, Enan é o 4º pilar dos quadrinhos. Talvez 5º, porque você mais novo talvez não tenha essa percepção. Porque o cinema e o próprio quadrinho recente quebrou muito isso.
O MCU quebrou muito isso. Mas o Hulk, ele era um negócio assim extraordinário. O Hulk era o personagem assim, ao lado do Homem-Aranha, que não devia nada pra ninguém. Tanto que ele foi o personagem que foi vendido pra Universal, assim como o Homem-Aranha foi vendido pra Sony. Então assim, o Hulk era foda. Só que hoje a gente tem o Wolverine, a gente tem o Deadpool, que deu muita força. Eu particularmente nunca gostei muito do Deadpool, achava um saco, mas hoje eu gosto, tá? Eu consigo pegar uma mensal do personagem e ler, que eu achava ele uma cópia vagabunda do Exterminador, sei lá, mas eu percebi que ele criou sua própria identidade. Então, assim, é um personagem que eu gosto bastante. E Tex, isso aqui, velho, isso aqui. Eu tô com a edição Tex Wheeler, que trata as aventuras dele quando jovem. É bom, é espetacular, mas funciona melhor para quem já conhece o personagem, para quem já viu ele como Ranger. Eu tenho a edição gigante também, tenho Grandes Mestres e tudo mais. Eu queria estar na mão aqui com a edição gigante, só que eu confesso que eu fico com uma preguiça muito grande de ir lá pegar. Mas se for para você começar por uma dessas 3 coleções que eu mencionei, comece pela gigante, tá? Tem uma mosca passando aqui, ignora, tá? Mas assim, Tex Wheeler, Tex é muito foda, as 3 coleções são muito boas, só que a gigante, eu particularmente, tenho achado melhor. Se fosse para enumerar por nota, eu daria 5 para a gigante, 4,5 para este aqui, Tex Wheeler, que ela tem a mesma abordagem do que a gigante, e a Grandes Mestres eu daria um 4. Tá? A gente tem Berserk, não preciso falar, acho que não, né? Todo mundo que está dentro da cultura pop, que está dentro desse universo de quadrinho, mesmo que não tenha lido, já ouviu falar de Berserk. Assim como o Lobo Solitário. Não preciso falar, né? Porra, Samurai é muito foda, velho. É um dos meus temas favoritos. Inuyasha. Se você não conhece, dê uma pesquisadinha na Netflix, que o anime tá lá. Eu duvido você não gostar, honestamente, tá? Duvido. Inuyasha, pelo menos para mim, é que nem Cavaleiro do Zodíaco, que nem Dragon Ball. Dificilmente uma pessoa não gosta, tá? Outra recomendação que eu vou fazer, que não está aqui na mão, Akira, tá? Akira, Hellboy, Dredd, Dylan Dog, Julia. Cara, se você resolver sair dessa bolha Marvel e DC e olhar pra mitos, cara, você vai conhecer tanta coisa foda que você não faz ideia. Tem tanto personagem assim que aborda coisas diferentes que você assim vai explodir sua cabeça, tá? Blade, a Lâmina do Imortal. E Tommy Samurai, isso aqui é muito bom, velho. Confesso que as primeiras 100 páginas ali da primeira edição é meio confuso, porque tem viagem temporal, a arte no momento da ação tem hora que fica meio quase que abstrata, mas a narrativa é muito foda, é muito foda. Quando você entende o que está acontecendo, que você dá o start no mangá, você não para de ler. Isso aqui é muito bom. Tem outro de samurai que não tá aqui, Vagabond, mas tudo isso que eu tô falando, provavelmente você já ouviu falar, tá? Ou você já leu, não sei. Mas tudo isso aqui é para expandir sua mente. Fullmetal, isso aí, por exemplo, eu já tinha ouvido muito falar. E um grande amigo já tinha me recomendado, o Kevin, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas um abraço, meu irmão. Ele falava, velho, lê Fullmetal, assista Fullmetal é muito bom. E hoje eu me pergunto por que eu não li ou assisti antes. Porque isso aqui é muito foda, é muito foda. Tô na edição 3 ainda, porque eu tô lendo em paralelo que eu assisto o anime. E como eu não tinha as edições 6 e 8, a 8 já chegou e a 6 está a caminho, eu dei uma pausazinha na leitura para não ler do 1 a 5 de uma vez, aí para o 6 ficar um espaço muito longo. Não, comecei a intercalar leituras para poder não dar um hiato muito grande e não esquecer, tá? Esse aqui talvez seja outro personagem que, assim como o Tex, eu acho muito difícil uma pessoa que, assim, quem lê, conhece. E muita gente que não lê nada também conhece. Conan. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom. Agora, Conan, eu aconselho você começar... Se você tiver a possibilidade de pegar o box do Pipoca Nanquim, beleza. Só que é um box salgado. Só que existe um box na Amazon
ele está por volta dos 40, 50 reais. Vem 3 livros, mas são livros nessa pegada aqui, do tamanhozinho de Fullmetal. É baratinho e é muito bom também. Eu não terminei de ler os 3 ainda, tá? Mas é muito bom. E tem esse box da Pocket Nankin, e o que eu falei, você pode estar vendo pela Mitos, e você pode estar vendo as mensagens atuais pela Panini, tá? Ela era da Marvel, o personagem era da Marvel, não era da Marvel, foi pra Marvel, agora saiu de novo, só que está sendo publicado pela Titan Comics, tá? E assim, isso aqui está sendo muito bom também. Então, acho difícil uma pessoa não conhecer Conan. E Conan, assim como o Tex, se a gente pudesse formar os 5 maiores personagens de todos os tempos, talvez a gente coloque o Conan, velho. É porque o Conan veio da literatura, veio dos livros, das tirinhas. E aí depois que ele ingressou nesse mundo. Mas assim, é um personagem extremamente popular. Eu jamais vou questionar uma pessoa que fizer um top 5 de personagens de literatura, assim, que seja Batman, Superman, Homem-Aranha, Peter Parker, claro, a gente não vai falar do Miles Morales, Conan e Tex. Se uma pessoa fizer um top 5 desse pra mim, porra, extremamente válido, velho. E se o cara tirar um desse pra colocar o Hulk, também extremamente válido. O Deadpool, o Wolverine, por mais que tenha sido sempre muito popular, ele não era desse patamar, ficou recente de 2000 pra cá. Capitão América, Homem de Ferro, essa galera você esquece. Nada disso está nesse patamar, tá? Desses 6 que eu citei, vai, pra gente colocar o Hulk no meio. O Hulk é gigantesco. Só que se você tem de 25 para baixo, você já você já tem uma outra visão de personagem, tá? Mas a gente que cresceu dos anos 90 para trás, o Hulk era gigantesco, velho. Tenho aqui Sin City, talvez seja a maior coleção do Frank Miller. Talvez não a maior obra, porque quando a gente fala obra, até Batman 1 é uma obra. É um encadernadozinho fininho ali, é uma obra espetacular. É melhor, tá? Mas enquanto coleção, enquanto progressão, enquanto histórias, isso aqui provavelmente é o melhor que o Frank Miller já fez, tá? Então fica a dica pela Devir. Os encadernados têm um preço um pouco elevadinho, mas você consegue achar ali por volta de R$70, 65 numa promoção. São 7 encadernados apenas. Na dúvida, se você quiser ler online, se você conseguir com alguém, ou então se você tiver coragem, vai lá, compre a primeira edição e leia. Se você gostou, você vai pegar tudo. E vale a pena o investimento. São somente 7 encadernados. Eu tenho 6. Só que eu ainda não terminei de ler, porque eu estava naquela máxima que eu faço com Fullmetal, com Invencível, com Spawn. Eu vou deixar para ler quando eu tiver mais edições. Só que como Sin City eram só 7, eu tenho 6, agora eu já vou ler. Mas os demais, eu pretendo chegar ali nas 8, 10 edições, e aí eu emplaco a leitura de vez. Comecei a ler, parei, agora eu vou recapitular, beleza? Vem uma equipe aqui muito boa mesmo. Eu desconheço uma pessoa que cresceu nos anos 90 que não gosta deles, velho. De verdade. Tartarugas Ninja. Puta que pariu, isso aqui é lindo demais, velho. Eu não vou fazer a coleção mais nova do Pocket Nankin. Se eu não me engano, vão ser 13 encadernados da IDW. Eu não vou fazer agora. Eu estou fazendo essa aqui. São 6 edições apenas. Tem um spin chamado Contagem de Corpos, né? Eu pretendo fazer esses, originalmente, tá? Se você não conseguir fazer 6, fizer 5, já vale. Porque as 5 são escritas pelo Kevin Eastman, né? São os criadores originais. A edição 6 não, já tem outros integrantes. Então talvez não seja tão necessário. Talvez, estou falando talvez porque eu ainda não li, tá? Mas talvez não seja tão necessário. Mas fica a recomendação para vocês. É uma equipe muito foda. Eu nunca fui muito fã de equipe. Nunca fui. Tartaruga Ninja sempre foi um ponto fora da curva. E o que quebrou a roda para mim foi Authority. Não tá aqui. Se você tiver a possibilidade de ler, leia. Só que hoje existe o Omnibus, tá? Eu não. As minhas edições, eu já botei aqui para baixo, são capa cartão. Eu não sei se vocês acompanham o quadrinho há muito tempo, mas a Panini, há um tempinho, publicou Authority em 4 encadernados. Então, em capa cartão e tudo mais. Eu comprei eles. Então, o Omnibus eu não tenho.
Talvez no futuro eu até troque. Se eu não me engano, está até esgotado, mas se em algum momento a Panini republicar e ficar bacana, eu vou lá e ficar barato e tudo mais, eu vou lá e compro. Isso aí pra mim não tem problema não. Eu confesso que eu tenho algumas historiazinhas repetidas. Por exemplo, aquelas edições de bolso. Eu tenho elas em capa dura. Só que eu acho tão foda, que eu, além de querer pra mim, eu vejo eles como algo facilitador. Eu tenho família, eu tenho parentes que moram em outras cidades, outros estados. Então, a hora que eu vou viajar, visitar, tudo, eu levo para dar uma lida e tudo mais. Porque quadrinho é isso. Eu já falei que quadrinho é para você consumir, não é para você deixar na estante, sabe? Então, para mim, a melhor coleção que tem é essa de bolso. Mas, enfim. Uma recomendação para sair um pouquinho desse universo pop, de quadrinho, essas coisas assim, de Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis. Arsène Lupin. Eu sou muito fã do Sherlock Holmes. O primeiro livro que eu li foi do Sherlock Holmes. Eu nunca esqueço. Foi O Cão dos Baskervilles. Era 11 horas da manhã. Eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos. E aí eu tava com muita fome, fui lá, almocei, deitei no sofá e peguei o livro para ler. Cara, quando eu olhei pro relógio, era 6 horas da tarde. Eu maratonei o livro. Porra, que mosca chata. Eu maratonei o livro, assim, eu achei espetacular. Depois disso eu fui atrás, assim, sabe? Foi que nem Star Trek. Star Trek eu conheci procurando Star Wars. Eu tava procurando a trilogia clássica do Star Wars. Antigamente a gente baixava na ilegalidade, né? Procurando Star Wars, a trilogia clássica, assisti Star Trek de 2009, assisti, amei, e aí eu fui atrás das coisas anteriores, a série clássica, os filmes clássicos. Eu tenho até que refazer uma maratona disso tudo, mas assim, Sherlock Holmes, eu tenho um carinho gigantesco pelo personagem, gigantesco, assim, sabe? Que nem James Bond, eu cresci assistindo os filmes do James Bond, Jason. Pô, Sexta-feira 13 é muito foda. Tubarão, Alien, tudo isso pra mim é muito marcante, é muito marcante. Saindo um pouco do universo de heróis, desse universo geek, para ir para a seguinte reflexão. Geralmente, o nerd gosta disso, mas nem todo mundo que gosta disso é nerd. Nerd nada mais é do que uma busca incessante por conhecimento. Se porventura você estiver cansado de ler tudo isso, tá? Renan, eu não quero ler quadrinho não. Não quero conhecer outras mídias agora não. Não é porque eu acho ruim nada disso. É porque eu tô cansado. Eu quero ler outras coisas. Eu, particularmente, estou lendo outras coisas, tá? Por isso que nunca mais eu trouxe vídeo pro canal. Porque além de eu estava tirando habilitação, então haja desgaste físico, mas eu também estou lendo outras coisas. Eu gosto muito de história. Então, assim, eu sou um cara que sempre busco conhecimento. Ler nunca é demais. Então, por mais que você já conheça determinadas coisas, toda vez que você relê algo novo sobre aquela coisa, você aprende mais. Então, uma das leituras que eu comecei é esse box aqui, Grandes Guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aqui possuem quatro livros. 2 são livros e 2 são imagens da guerra, então, sabe? Com alguns trechinhos assim nas fotos. Cara, você sabe por que começou a Primeira Guerra Mundial? Você sabe que o Bigodinho estava na Primeira Guerra Mundial? Então, tudo isso, tem muita gente que não sabe, tem muita gente... Velho, outro dia o YouTube me recomendou um vídeo de umas meninas reagindo à Segunda Guerra Mundial. Cara, elas não faziam ideia de muita coisa. Porra, isso aí. Tem coisas básicas que a pessoa não consegue compreender. Isso pra mim é bizarro, sabe? E assim, a maioria das pessoas tem uma noção boa da Segunda Guerra Mundial, mas não sabe com detalhes. E uma maioria ainda não conhece quase nada da Primeira Guerra Mundial, sabe? Não faz ideia. Então assim, expanda um pouquinho sua mente. Renan, eu tô cansado de ler esses cómics americanos aí, tô cansado. Mas eu também não... Essas recomendações que você fez aí, eu já li a maioria. Talvez não tenha lido esse livro de Star Wars, Star Trek que você falou, mas eu quero ler coisa nova. Porra, dê uma chance pra história.
ler coisas reais também é muito bom mesmo, sabe? Eu maratonei o primeiro livro e esse outro aqui que eu vou recomendar para vocês também, de um jeito como se eu estivesse lendo um quadrinho do Batman ou Superman. E quando a leitura é boa, independente se é fantasia ou não, você vai gostar, tá? Esse outro que eu vou recomendar para vocês é outro box, Conquistadores, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande. Eu li do Gengis Khan, tá? Um livro pequenininho, 150 páginas, em 2 dias você mata ele, certo? Mas assim, é uma leitura, porra, muito fluida. Você aqui não vai conhecer somente do Gengis Khan. Você vai conhecer sobre a Mongólia, sobre os costumes da época, como era aquele período naquela terra. Então, assim, é uma parada extremamente surpreendente. Eu estava entediado, sabe? Depois que esse dia terminou minhas aulas de habilitação, eu estava entediado sem saber o que eu ia ler. Falei, porra, preciso voltar a ler para poder gravar pro canal. Tem Fullmetal, tem Tex e tudo mais. Mas eu tava meio sem paciência. Falei, porra, o que eu vou ler e tudo mais. Sei lá, nada me instigava. Até que eu peguei, falei, porra, me deu vontade de ler algo de história. Peguei o box, comecei a ler Gengis Khan, achei do cacete. Mas assim, muito também é porque eu tô jogando Nioh. Eu sou apaixonado por Nioh. Já platinei os 2 e agora eu estou rejogando para fazer 100%. Né? E eu falei, porra, eu gosto do tema samurai, espada, não sei o que e tal. Eu vou dar uma chance a Gengis Khan. Pô, não teve erro. Eu já tô querendo terminar Gengis Khan, porque só falta um capítulozinho para poder ler Napoleão. Então, assim, leitura muito foda, velho. Quando você lê história, quando você lê coisas sobre o mundo real, você sente sua mente expandindo, assim. Por mais que você já conheça o tema, por mais que você já saiba muita coisa, tudo novo que você lê sobre aquilo expande um pouco mais, tá? E para finalizar, eu tô ansiosíssimo para abrir esse box. Eu comprei ele já tem um tempinho, assim, não, acho que não tem um ano ainda, mas já tem um tempinho. Eu gosto do tema, tá? Mas como eu vinha lendo muito comics, eu acabei escanteando e agora que eu peguei os livros para ler, esse aqui tá na minha pilha. Eu tenho outro lá dentro, que eu tenho dos impérios Inca, Maia, Azteca, eu tenho do Egito Antigo, do Império Romano, mas eles eu só vou ler depois que eu terminar esses 3 aqui, que é As Cruzadas. Eu acho esse tema muito foda mesmo. Inclusive, existe a verdadeira possibilidade, acho que, assim, é complicado pela gameplay, mas eu não me surpreenderia se eu jogasse o primeiro Assassin's Creed, que de todos é o que eu não joguei ainda. Eu tenho, mas não joguei. E ele se transformar no meu favorito. O problema é a mecânica, porque, vamos ser sinceros, o Assassin's Creed 2, a mecânica é um cocô, uma porcaria. O Brotherhood não. Já o Brotherhood eu achei muito bom a mecânica, mesmo sendo antiga. Mas o 2 é uma porcaria. Você tenta subir o prédio, ele cai. É igual um idiota. Mas assim, o tema do Assassin's Creed 1 é espetacular. Eu tenho um Altair de resina aqui em casa, sabe? E esse tema cruzada, porra, velho, eu acho isso aqui, puta que pariu. Eu já tô doido pra terminar os boxes pra começar isso aqui. Sério mesmo. E eu tô pensando seriamente em pular a leitura de Napoleão e de Alexandre pra poder ler isso aqui. Aqui a gente tem a chegada dos cruzados, a reação do Islã, o desafio dos campeões, a luta pela sobrevivência e a vitória no Oriente. Cara, velho, assim, é complicado eu falar muito porque esses temas medievais, guerra, tudo isso eu acho muito fascinante você aprender, sabe? Independente do que foi o personagem. Se o cara é um monstro, você tem que pelo menos aprender para aquilo não voltar a se repetir, sabe? Mas, velho, ler história eu acho fantástico. Eu tô tão empolgado nessas leituras de história que existe a possibilidade de eu maratonar tudo que eu tenho. Porque eu estou gostando demais. Pra você ter noção, eu peguei Conan, essa edição que eu mostrei pra vocês, a edição número 1, para reler, justamente para trazer para o canal, porque é uma leitura extremamente ágil, rápida, são 40 páginas, você sabe, você lê rapidinho, de um personagem muito foda,
E aí tem como você fazer uma recomendação de leitura, trazer um vídeo logo pro canal, porque eu não quero deixar o canal parado. Já tá com uma frequência baixa de vídeos por conta desses dias que eu fiquei tirando a habilitação. E aí eu tenho que voltar a movimentar. Tô pensando em trazer ele. E aí volto com Fullmetal, que também é pequenininho. E aí depois eu leio o Blade, né? O Blade já é maiorzinho. Já requer mais tempo, mais paciência para a leitura. Mas é isso, galera. Esse era o vídeo pra gente bater um papo sobre cultura pop. Para você expandir um pouco a sua mente. Saia dessa bolha Marvel DC, sabe? Por mais que você continue lendo coisas da editora, mas tem outros personagens que furam essa bolha, sabe? Leia, sei lá, Miracle Man na Marvel, sabe? Eu tenho outras coleções aí que eu não mencionei aqui, mas que eu poderia tranquilamente trazer. Preacher. Provavelmente você já ouviu falar de Preacher. Tá? Transmetropolitan, Os Invisíveis. Sei lá, tem tanta coisa boa, velho, pra você ler, pra você conhecer. Eu sempre vou acompanhar o universo geek, essas coisas assim, porque eu gosto, eu jogo muito videogame. Foi a mídia que eu mais consumi ao longo da vida, o videogame. Eu gosto muito de platinar jogos e tudo mais, mas quando o jogo me ensina, eu acho muito mais legal, como é o caso do Nioh. Eu aprendi muito sobre o folclore japonês, aprendi muito sobre a história real do Japão, tá? O videogame ele tem que te entreter, assim como essas coisas, como os quadrinhos, a leitura, tem que te entreter, independente se é fantasia ou se é real, tá? Fica todas essas recomendações para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha para aqui que eu trouxe para vocês, velho. Isso aqui é bom demais, bom demais. Ler é muito bom, tá? Independente se é fantasia, se é real, você, velho, só tem a ganhar. Então, deixe de ficar nessa briga na internet, sabe? Por exemplo, Naughty Dog, falando de videogame. É uma empresa que eu nunca mais vou comprar nada. Enquanto Neil Druckmann estiver lá, eu não compro nada. Joguei The Last of Us 1. Puta jogo. Acho valorizado demais. Muita gente fala que é 10/10, eu discordo. Tá longe de ser o melhor jogo de todos os tempos. Não é 10/10, mas é um jogo espetacular. Um jogo muito bom. Assim como Bloodborne, por exemplo. Muita gente paga pau. Eu prefiro Nioh. Eu prefiro muito mais Nioh do que qualquer jogo da From Software. O único que se aproxima é o Sekiro, tá? Mas assim, enquanto o Neil Druckmann estiver na Naughty Dog, eu não compro nada, tá? A Insomniac, que é a do Homem-Aranha, não vou comprar tão cedo, sabe? Eles estão para sair o jogo do Wolverine. Porra, achei que parece ser muito foda, mas não vou comprar. Vou aguardar um pouquinho. Olha o que eles fizeram com o Homem-Aranha. Te entregou um jogo muito foda. Não é o melhor jogo de super-herói de todos os tempos, eu acho que a galera força. Mas assim, é um jogo muito foda. Aí veio com o Miles Morales, que é um jogo bom, vai. Não é um jogo ruim, sim, é um jogo bom. Não é tão bom quanto o Homem-Aranha, mas é bom. Aí veio o Homem-Aranha 2, que é um lixo completo. A mulher, a criativa que criou o jogo, se inserindo na porra do jogo. Ah, não. Só que eu não vou ficar brigando na internet, não vou ficar ofendendo ninguém. Eu simplesmente exerço o meu direito de consumidor. E o meu direito de consumidor é não comprar. E eu prefiro muito mais, em vez de estar xingando e brigando, tentando encontrar pessoas que pensam e gostam da mesma coisa que eu. Por exemplo, Fullmetal, como eu falei, o Kevin me indicou. E, velho, eu jamais pararia pra ver Fullmetal se não fosse ele, a insistência dele. Porque ele curte muito mais anime e mangá do que eu, e eu sempre fui mais dos cómics americanos e de livro. Então, essa troca de conhecimento eu acho muito foda. Eu tenho um outro amigo, o Gerson, um abraço, meu velho, acho que você não vai ver esse vídeo, que ele falava pra mim direto, velho, assista Bleach. Porra, eu comecei a assistir e achei do cacete. Tô fazendo a coleção, foi outro que eu nem comentei aqui. Então, assim, tem muita coisa pra gente conhecer. E se você conhece tudo isso aqui que eu falei, com certeza existem algumas coisas que você não conhece. Por exemplo, vá na Mitos. Vá na Amazon lá, pesquise pela Mitos. Você vai ver Dylan Dog, eu já chamo de Bob Dylan, Tex, Dredd, Julia, tem Eric. Aí, Eric é outro que eu não conheço, assim, nunca parei pra ler, conheço por cima. Porra, tem os livros do Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, sei lá, tem tanta coisa boa, velho. Então é isso, galera.